Deficiência intelectual é relacionada ao QI da criança. QI é o coeficiente de inteligência, é o quanto o cérebro é capaz de acompanhar as fases do desenvolvimento e da criança se manter ativa e produzindo e aprendendo na vida como uma outra criança daquela idade. Era conhecido esse termo como retardo mental, um atraso mental. Hoje, no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que pautam aí a vida dos profissionais de saúde, dos profissionais da área de psicologia e psiquiatria, ele fala o termo deficiência intelectual. Ele afeta crianças, tem que ser diagnosticado em crianças até os 18 anos de idade. Então não é que alguém depois de adulto pode ficar um deficiente intelectual, não. Se ele tiver deficiência, isso vai aparecer desde sempre, desde os primeiros marcos do desenvolvimento da criança, que é lá atrás no bebezinho, no desenvolvimento psicomotor, que é aquela parte de sentou com a idade certa, ficava durinho, conseguia se equilibrar, né? A criança andou na idade certa, a criança engatinhou, a criança conseguia comer sozinha, ter coordenação motora grossa e fina, adequada. Por isso que a gente faz, e os médicos fazem esse monte de perguntas quando vocês vão no consultório, pra gente ver se o desenvolvimento psicomotor foi adequado, foi esperado para a faixa etária, desde que as crianças eram bebezinhas. A deficiência intelectual, ela traz prejuízos em algumas áreas da vida do portador. Então, ela traz na vida acadêmica, na vida pedagógica, porque a criança com deficiência intelectual, ela tem dificuldade de memorizar as coisas, ela tem dificuldade em entender conceitos, em compreender as explicações, ela não entende direito, ou ela não raciocina direito, ela não tem capacidade, ou tem menos capacidade de fazer planejamentos, de pensar em coisas que ela aprendeu em outra aula e trazer para a aula atual, em generalizar conceitos e conteúdos. É claro, pessoal, que se uma criança desde pequena já não aprende, já é super molinha, não fala, tem crianças que também babam muito, né? A gente percebe aquelas pessoas que têm dificuldade até para falar. Esses casos mais severos de deficiência intelectual, a gente percebe logo, mas casos leves podem passar bem desapercebido e que, se forem tratados desde criança, ajudam muito a desenvolver e a acompanhar as crianças maiores e até os adultos na vida futura delas. Na vida social, elas também podem ter prejuízo, muito prejuízo na autorregulação, na percepção, no autocontrole. Então, elas estão brincando e a criança perde a noção, quer fazer tudo, fica muito hiperativa, não percebe que os outros já não querem mais brincar com aquilo. Veja só, tem alguns sintomas que são até parecidos com sintomas de autismo, apesar de serem duas coisas distintas. Autismo é dificuldade na tríade, né, social, interesses restritos e atraso de linguagem, e a deficiência intelectual também pode ter alguma coisa disso, tanto que a maioria das pessoas com autismo tem também dificuldade ou deficiência intelectual associada, tem as duas coisas. De 54% a 70% das crianças com autismo tem também deficiência intelectual. Então, as crianças com deficiência intelectual, elas podem ter dificuldade aí de perceber, de conversar, de acompanhar uma conversa, de acompanhar os raciocínios, de acompanhar o conteúdo de uma conversa, porque ela não consegue memorizar muito as coisas da vida. Então, elas podem ficar mais quietinhas, elas podem deixar as outras fazerem na frente para ela ir lá depois só reproduzir, ou elas podem ser muito hiperativas também. Hiperatividade também é uma característica. E elas deixam para o outro fazer. Elas não vão lá e resolvem problemas. Elas são um pouco mais dependentes do que as outras crianças. Elas esperam para a gente fazer ou por elas ou com elas. E isso também traz um atraso no terceiro setor, que é na vida prática, nos autocuidados, na vida de casa. Então, elas podem ser mais dependentes para as questões básicas de autocuidados, né? Para se limpar, para se cuidar. Não percebem tanto quando elas estão cheirando mal, quando o cabelo não está bem lavado, quando elas estão sujas ou não estão apresentáveis em determinados ambientes. Elas também têm muita dificuldade com responsabilidades, com cuidar das próprias tarefas, organizar os seus materiais, organizar a programação das provas da escola. Elas também podem ter muita dificuldade para lidar com dinheiro. Elas são facilmente abusadas em todos os sentidos e por isso a gente precisa tomar cuidado e, ao invés de negar, né, de tampar, de não querer enxergar, pelo contrário, cuidar delas. Elas podem ser muito abusadas, podem ser feitas de bobas, elas têm mais facilidade de cair em conversas, de cair em enganações. Elas também têm dificuldade depois na vida profissional. Por isso que elas são um pouco mais dependentes e vão precisar de monitoramento constante.